Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou falar para vocês a respeito da regra de 3, que é uma coisa que a gente trabalha bastante na química, tá? E eu vou explicar ela por meio dos exercícios que eu mandei no material do slide da semana passada, tá bom? Primeiramente, nós precisamos entender o que são grandezas. Grandezas é tudo aquilo que pode ser medido: o tempo, a velocidade, a aceleração, o volume, a massa. Tudo isso é grandeza. Quando a gente fala de regra de 3, a gente está associando essas grandezas que vão seguir uma certa proporção. Então, a gente utiliza a regra de 3 na matemática para poder facilitar, né, a determinação de uma grandeza na qual, né, segue uma determinada, um determinado padrão, né? Então, nós utilizamos a regra de 3 para determinar uma outra grandeza que vai seguir essa mesma proporção. E aí, nós temos uma forma de fazer. Quando eu tenho grandezas diretamente proporcionais, no slide lá que vocês leram, vocês podem ter observado que grandezas diretamente proporcionais é quando eu tenho duas grandezas que, se aumenta uma, consequentemente a outra aumenta. Se diminui uma, consequentemente a outra diminui, porque elas são diretamente proporcionais. E para resolver esse tipo de regra de 3, é bem simples e é também uma das formas que a gente vê sempre na aula. Então, eu vou resolver os exercícios e vou comentar a respeito desses tipos de grandezas, tá? Então, começando aqui, o primeiro exercício que estava no slide é: uma usina produz 500 litros de álcool com 6.000 quilos de cana-de-açúcar. Quantos litros de álcool serão produzidos com 15.000 quilos de cana-de-açúcar? Bom, a gente monta a relação, que eu sempre ensino vocês. Lembrando que grandezas iguais devem estar uma embaixo da outra, tá? Então, a gente tem o volume, né, que seria o 500 litros de álcool, e temos uma massa relacionada à cana-de-açúcar que é utilizada para produzir essa quantidade de álcool. Então, vejam bem, nós temos o volume, né, que é 500, e temos também a outra grandeza, que é a massa, que é 6.000 quilos. Bom, aí o exercício quer saber quantos litros vão ser produzidos com 15.000 quilos de cana. Então, se eu tenho 6.000 produzindo 500, para eu descobrir quantos em litro eu vou ter em 15.000 quilos de cana produzidos, apenas, né, eu coloco aqui o 15.000 e o X, que é o volume que eu quero descobrir. Aí eu preciso ver, pessoal, se é uma grandeza diretamente. Nesse caso, esses exercícios são diretamente proporcionais. E como você vai reconhecer essa grandeza, se ela é diretamente ou não? Você vai pensar assim: se com 6.000 quilos de cana eu consigo 500 litros de álcool, se eu aumentar a minha massa da cana, né, a minha quantidade em quilos de cana, eu vou produzir mais ou menos álcool? Eu vou produzir mais álcool. Por esse motivo, quando eu aumento a quantidade de cana, eu aumento a quantidade em volume produzido de álcool. Por esse motivo, são grandezas diretamente proporcionais. Então, para eu resolver essa regra de 3, eu vou o quê? Multiplicar elas de forma cruzada, né? Em cruz. X vezes 6.000, que vai ser igual a 6.000. X 500 vezes 15.000, que vai dar 7.500.000. E aí, então, para eu determinar esse X, né, lembra que na regra de 3 a gente precisa isolar o X, que é incógnita. No caso aqui vai ser o volume, né? Eu vou passar dividindo o 6.000 do outro lado, né? Por quê? Porque ele está multiplicando. Quando eu mudo ele de lado da igualdade, eu passo dividindo. Então, X vai ser igual a 7.500.000 dividindo por 6.000. O resultado dessa divisão vai ser 1.250 litros de álcool que vão ser produzidos seguindo essa mesma proporção. Então, não tem erro. Se a grandeza for diretamente proporcional, você sempre vai multiplicar cruzado, né? E vai ter que isolar o X. No caso, né, passando o número que está multiplicando por X, dividindo.
E dessa forma, então, a gente consegue solucionar esses tipos de problema, envolvendo regra de 3. Bom, nesse segundo aqui, ó, vai funcionar da mesma forma. Sempre antes de resolver o problema, analisem se é uma grandeza diretamente ou inversamente. Porque a diretamente, nós vamos multiplicar cruzado. Já a inversamente, nós vamos multiplicar em linha reta, que é o que eu vou mostrar pra vocês quando eu falar de grandeza inversamente, tá? Proporcional. Na conta de água de uma residência, consta o consumo mensal de 25,6 metros cúbicos. Quantos litros de água foram usados nessa residência? Ó, 1 metro cúbico, ó, equivale a 1.000 litros. Então, aqui a gente vai comparar duas unidades de medida de volume diferentes, o metro cúbico com o litro. 1 metro cúbico, o meu exercício já me disse, ó, que eu tenho 1.000 litros. Só que eu gastei, aqui nessa residência, aqui, ó, 25,6 metros cúbicos. Onde vai esse 25,6? Ele vai vir aqui, ó. Ele vai vir aqui embaixo. Então, vai ficar 25,6, que vai estar para X, que é o que eu quero descobrir. 1 metro cúbico tem 1.000 litros. 25,6 vai ser o que eu quero descobrir. E aí, lembrando, né, que nós sempre vamos colocar grandezas iguais, uma embaixo da outra, para eu poder montar. Né? Você pode montar na forma de uma tabelinha? Pode, assim como eu coloquei no slide, mas dá no mesmo, tá? Sempre seguindo essa dica. Agora, eu vou ver se é uma grandeza diretamente ou inversamente, tá? Se eu aumentar a quantidade de metros cúbicos, o que vai acontecer? Eu vou aumentar a quantidade de litros, tá? Então, sempre que a gente for falar de grandezas diretamente, a gente utiliza uma flechinha, né? No caso aqui, ó, as duas estão aumentando, né, aqui, tá? As duas estão aumentando. Eu posso utilizar também a flecha assim para indicar que elas são diretamente, tá? No caso, eu coloquei para baixo porque tá havendo um aumento aqui, né? Mas no caso, vocês poderiam simbolizar dessa forma também, tá? Aí agora, é só multiplicar cruzado. Mesma coisa, né? Da de cima. 1 vezes x, a unidade não acompanha na multiplicação, tá? Então, vai ficar 1x igual a 25,6 vezes 1.000. O resultado da multiplicação é 25.600, tá? Litros. Então, o consumo dessa residência foi de 25.600 litros. Como aqui é vezes 1, se eu dividir por 1, vai dar o mesmo valor. Então, essa daqui é a quantidade de litros que foram usados, seguindo a regra de 3, quando eu tenho grandezas diretamente proporcionais. Deixa eu só fazer aqui, gente, que eu tinha esquecido, ó. Tá? Mas vocês sabem que eu tenho que multiplicar cruzado. Por fim, o último exemplo. A massa molar do hidróxido de sódio é 40 gramas por mol. Quantos mols há em 12,5 gramas de hidróxido de sódio, que é o NaOH? Bom, a gente usa muito em química a regra de 3, né? Principalmente quando eu tenho uma grandeza diretamente proporcional. Como que eu faço? Mesma coisa. Aqui, o que eu vou comparar? O grama relacionado com a outra grandeza que é em mol, que mede quantidade de matéria. E, nesse caso, eu quero saber quantos mols vai existir em 12,5 gramas. Então, 1 mol, pela massa molar, que é o que eu sempre falo pra vocês, né? Eu tenho 40 gramas. Se eu tiver 12,5 gramas, eu sempre tenho que colocar, como eu sempre falo pra vocês, né? Grama embaixo de grama e mol embaixo de mol. Eu sempre que eu for comparar as grandezas, né? Massa embaixo de massa, volume embaixo de volume, tudo mediante as unidades e mediante também ao que eu for comparar. Então, no caso, eu tô comparando grama por mol, eu vou colocar grama embaixo de grama e mol embaixo de mol, tá? Para eu poder fazer a relação certa. Nesse caso, agora, eu analiso se é diretamente proporcional. Se eu diminuir o número de gramas, o que acontece com o número de mols? Ele diminui também. Então, eu vou colocar aqui a flechinha para baixo para indicar que ocorreu uma diminuição, né? E ambas vão diminuir, ó. Portanto, grandeza diretamente proporcional. Então, eu multiplico
cruzado, eu vou ter aqui 40x, que vai ser igual a 12,5. Para eu achar o valor de x, eu vou ter que dividir o 40 por 12,5, nunca o contrário, tá, gente? Porque a gente tem que isolar o x, e quem tá multiplicando pelo x é o 40. 12,5 dividido por 40. O resultado será 0,3125 mols. Então, percebam que eu tenho uma quantidade menor, ó. A mesma coisa aconteceu com a massa, que reduziu. Portanto, é uma grandeza diretamente proporcional. E vocês vão utilizar muito para saber essa relação de grama e mol na química, tá? Até para realizar cálculos estequiométricos, enfim. É muito necessário que vocês estejam craques nisso, tá bom? Agora, nós vamos aprender sobre as grandezas inversamente proporcionais. Então, ó, eu coloquei aqui também os exercícios que eu coloquei no material de apoio da semana passada, tá? Então, uma grandeza inversamente proporcional é quando uma grandeza aumenta e a outra diminui, tá? Sempre assim, vocês vão analisar se elas vão aumentar e diminuir juntas ou se uma aumenta e a outra diminui. Então, nesse primeiro exercício, ó, em uma panificadora são produzidos 90 pães de 50 gramas. Esse é o tamanho do pão, 50 gramas cada um. Caso queira produzir pães com 45 gramas, quantos pães serão produzidos? Bom, então vamos lá, vamos montar a relação. 90 pães, que vão ter uma massa, né, de 50 gramas. Vejam, se eu produzir pães com uma massa inferior de 45 gramas, o que vocês acham que vai acontecer com o número de pães? Eu vou fazer mais pães, porque eu diminuí o tamanho, né, de cada pão. Então, eu reduzi para 45 gramas. O que acontece aqui? Aqui, ó, eu estou diminuindo, né, a quantidade de gramas de cada pão. Só que, quando a gente pensa no tanto de pães que vão ser produzidos, eu vou ter uma quantidade maior. Portanto, essas grandezas são inversamente proporcionais, ó. Porque se eu fizer pães de tamanhos menores, eu vou conseguir produzir um número maior de pães. Então, né, eu vou ter aqui a minha incógnita, que é a quantidade de pães, como x. Quando eu tenho uma regra de 3 envolvendo grandezas inversamente proporcionais, eu não vou multiplicar em cruz. Eu multiplico em linha reta. Como assim, né? O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o x vezes 45, 45x igual a 90 vezes 50, que é 4.500. Para eu determinar o x, eu vou fazer o quê? 4.500 dividido por 45, porque ele tá multiplicando, passo dividindo, é o mesmo esqueminha. E aí, quanto que vai dar aqui esse resultado? 4.500 dividido por 45, que serão produzidos, então, 100 pães. Então, percebam que quando eu tiver uma grandeza inversamente proporcional, eu não posso multiplicar cruzado, senão dá errado, tá? Eu sempre vou multiplicar em linha reta, tá ok? Uma outra forma também que poderia ser feito é inverter uma dessas colunas aqui e multiplicar em cruz, tá? Vocês poderiam ter colocado o 45 aqui e o 50 aqui e multiplicado em cruz sem alterar a outra coluna, tá? Poderia ser feito dessa forma. Mas fica de uma forma mais fácil multiplicar em linha reta do que inverter a coluna, quando for uma grandeza inversamente proporcional. Nesse outro problema aqui, ó, uma equipe de 5 professores gastaram 12 dias para corrigir as provas de um vestibular. Considerando a mesma proporção, quantos dias levarão 30 professores para corrigir as provas? Então, percebam que nós vamos aumentar o número de professores. Primeira coisa, coloca a relação que o exercício te deu. São 5 professores, tá? Vou representar com o P aqui, ó. 5 professores que vão estar gastando 12 dias. Então, nós temos aqui, né, a relação entre essas duas grandezas. Mas aí, nós temos 30 professores agora. Se eu tenho 30 professores, quantos dias eu vou
ter realizado essa correção. O que nós temos que analisar? Se é uma grandeza inversamente ou diretamente. Vamos pensar assim, ó. Se eu aumento a quantidade de professores, o que acontece com os dias para ser corrigido? Diminui. Então, eu estou aumentando, né? Vou colocar a flechinha aqui. E estou diminuindo o número de dias. Então, nós estamos aqui num exercício onde eu tenho uma grandeza inversamente proporcional. E para resolver, eu vou multiplicar em linha, né? Ou eu posso inverter, né? Que vai dar no mesmo. Eu vou fazer as duas formas para vocês observarem isso. Primeiro em linha, né? 30 vezes x, 30x igual 5 vezes 12, que é 60. O x, né? Eu tenho que isolar ele. Passo o que tá multiplicando, dividindo. 60 dividido por 30. Posso fazer de uma forma fácil? Posso. Corto. 6 dividido por 3 é 2. Então, essas provas vão ser corrigidas em 2 dias. Da outra forma que eu poderia fazer mantenho uma coluna, né? No caso aqui, vou manter essa, inverto a outra, ó. X dias. E aqui 12. E agora sim, eu posso multiplicar cruzado, ó. Aí vai ficar 30x igual a 60. Percebam, ó, que vai dar no mesmo, tá? Então, vocês podem multiplicar em linha reta quando eu tiver uma grandeza inversamente proporcional, tá ok? Então, só para fechar a aula, vocês vão fazer um questionário dos exercícios. São exercícios de alternativa, mas façam no caderno, deixem no caderno, tá? Como que vocês resolveram e assinalem a alternativa, que vai ser a atividade dessa segunda quinzena de junho. Bom, relembrando então, né? Nas grandezas diretamente proporcionais, a gente monta a relação, sempre levando em consideração a posição, que é fundamental das grandezas, tá? Se a gente for trabalhar com grama e mol, como foi o caso aqui, ó, se a gente for trabalhar com grama e mol, sempre grama embaixo de grama, mol embaixo de mol. Nesse segundo exercício que a gente trabalhou com metro cúbico e volume em litro, né? O metro cúbico embaixo de metro cúbico, litro embaixo de litro, tá bom? Nunca se esqueçam que isso é fundamental para que o exercício dê certo, caminhe bem, tá ok, gente? Então, assim, qualquer dúvida, tô à disposição. Façam sempre essa análise das grandezas. Não vá multiplicando em cruz direto. Primeiro, analise se é uma grandeza diretamente ou inversamente proporcional. Lembrando que a diretamente, as duas grandezas vão aumentar ou diminuir, né, juntas. E a inversamente, uma aumenta e a outra diminui. Tá ok? Então, a aula de hoje foi isso. Grande abraço, gente!